Fala, turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Boa noite. Ou sei lá que hora vocês estão assistindo o vídeo. Hoje eu queria falar com eles sobre aquela questão de casais em relação ao físico, corpo. Como que a gente chegou nesse assunto? A gente começou a falar da importância, né? É porque assim, gente, o que acontece? Deixa eu tentar ser o mais claro possível. A gente trabalha com casais, especialmente cristãos. Muita gente de tudo quanto é lugar acaba nos procurando, né? Pessoas de fés distintas e tudo mais. Só que, especialmente no meio cristão, existe muito tabu em torno de como é e como deve ser um relacionamento, né? Então, Eu mesma já falei pro Ricardo, tipo assim, você precisa me amar pelo que eu sou por dentro, pela beleza interior. é nesse aspecto que a gente quer chegar. Tem gente que acha que não precisa cuidar externamente. Que o meu marido ou a minha esposa, ela é obrigada a me amar e a me aceitar e a ter desejo por mim, independente da minha aparência física, independente do meu cuidado físico. Olha só, em partes isso pode ter algum sentido, mas a parte do desejo, entenda, mesmo que nós sejamos seres espirituais, nós temos uma parte que é humana. O desejo, sexualmente falando, inclusive, ele é motivado por hormônios, ele é motivado por atração, Por, pelos cinco pelos sentidos. sentidos, inclusive a visão. Inclusive, e mais do que nunca, pela visão. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é extremamente visual. Então, antigamente era muito mais visual o homem e as mulheres às vezes era mais sensível ao auditivo, ao toque, tipo assim, ao tempo juntos. Mas hoje, mais do que nunca, a gente tem visto uma valorização cultural que também interfere na vida da igreja também. Tipo assim, a pessoa mesmo sendo cristã, os nossos olhos hoje são treinados a dar muito valor às vistas. E aí a Bíblia fala andar não por vista, né, pela fé. Mas no relacionamento à vista, o que você vê interfere demais, mesmo dentro do casamento, mesmo dentro de uma aliança. Você fez o compromisso de amar, de respeitar, de honrar, de cultivar em adversidades ou em momentos bons. Só que para que você vai ser causador de adversidade na vida do outro? Olha, é Se porque você assim, pode cuidar, por que você não amar, cuida? amar, realmente, ele é incondicional. Você deve amar a pessoa de qualquer forma, né? Tanto seu cônjuge como qualquer outra pessoa. Só que o desejo ou o afeto, ele é construído e ele é cultivado. E um dos elementos do afeto, um dos elementos da atração física, um dos elementos do desejo, ele passa pela questão física, tá? E aí, o que que acontece? Qual que é hoje em dia, infelizmente, qual que é o principal pré-treino e motivação para o povo malhar? É desgraça no casamento, nos relacionamentos. Normalmente, tipo assim, a pessoa termina um casamento, ela tava sofrendo, não tava feliz, os dois, não deu certo, terminou. O que que acontece? Ela, Lotas academia. ela vai pra academia, ela faz uma dieta, ela começa a fazer maquiagem que ela já tinha deixado de fazer, e ela começa. Ou aquele ex-marido de alguém aparece na academia estufado de tanta bomba da noite para o dia, malhando igual um doido. Você pensa assim, vai ter uma contusão daqui a pouco. Não, E não, com o pré-treino mais forte do com os mundo, que é o dois. ódio, né? Pré-treino é o ódio. E aí, tipo assim, As roupas diminuem dos homens também. não, e sabe o que que é o interessante? Essa turma, você vai ver eles no Instagram e eles começam é como se eles se tornassem um cardápio. De fato, você pode observar, homem que terminou, Separado. mulher que tá separando, e o problema é quando não tá separando e começa a ter esse Aí você comportamento. Aí você já já vê olha e que fala tem assim, tem problema. algum problema na casa dessa família aqui, Quando a ó. pessoa começa a se exibir demais, quando a pessoa começa a fazer cara demais. Instagram que você entra e tem 40 mil fotos da pessoa De biquíni ou de sunga, fazendo a cara e tem fazendo caras e algo errado. bocas e tudo mais. Olha, deixa eu te dizer, tem algum probleminha nisso. Eu tô falando, a questão é nítido. Você vê uma pessoa tirando foto, você sabe quando uma foto tem intenção de chamar a atenção e de sensualizar.
É muito fácil, qualquer leigo sabe disso. A gente não tá falando, tipo assim, nossa, é pecado bater foto. A gente tá falando que quando você bate esse tipo de foto, a pessoa que tem um mínimo de inteligência emocional te lê como essa pessoa está com algum problema na área emocional, ela está com alguma forma de carência. Isso é uma questão de psicologia. Você se mostra mais porque você quer ser vista. E se a pessoa já é, por exemplo, casada e ela está tentando ser vista a todo custo, quer dizer que ela não está bem no casamento. Então, assim, as pessoas que estiverem passando por problemas conjugais sejam discretos. Você não precisa escancarar para o mundo que você está mal também. Fica a dica. Cuidado com o que você posta. E assim, aí o que, que é muito comum? A pessoa tá casada, ela já tá com o marido, né? Já tá com a esposa. E aí, ele já não tem mais a necessidade de conquistar aquela pessoa, concorda? Porque você já conquistou. Só que antes, para conquistar, o que, que você fez? Você usava um perfuminho, você usava uma roupa mais bonita, você era mais agradável com a pessoa, você era mais. Você se comportava de forma mais atraente pro seu cônjuge, pro seu namorado, pro recém-casado. Então a mulher andava em casa, ela já usava umas calcinhas diferentes, ela usava umas lingeries, ela fazia algumas coisinhas pra atrair o marido. Isso começo de casamento, né? Espero casamento, né? Não namoro. Mas, e aí, o tempo vai passando e por não haver mais necessidade, já tô casado mesmo. Aí solta o freio de mão. E aí começa a usar qualquer roupa dentro de casa, esquece de passar maquiagem, o homem começa a andar desleixado, roupa mal passada, já não é tão cheiroso. O homem, às vezes, até. Eu sofro, tem mulher que fala, reclama assim que o homem tem muito mau hálito. São problemas, gente, que às vezes você não tá passando na sua casa, mas acredite, tem irmãos que entram em contato com a gente por causa de problemas assim. Porque tá tendo problema dentro de casa, porque o marido não tem higiene pessoal. Se cuidar para você e para o outro é forma de amor. Amor por você e pelo outro, né? Então, assim, se é o caso de um dentista, vá num dentista. Se é o caso de um médico, de um endocrinologista, de um ginecologista, de um urologista, a inteligência foi dada por Deus, a sabedoria foi dada por Deus. Eu creio que a medicina foi dada por Deus também. A capacidade de cuidar do homem, um homem poder cuidar de outro e ter um interesse nisso só pode ser de Deus. Então vá aos médicos das áreas necessárias na sua vida. Eu falando nisso e muitas vezes eu me negligencio em questões de saúde, né? Mas com relação à estética, corra atrás pelo outro também, com relação à higiene, com relação à saúde, porque pequenos atos que às vezes você não acha tão importante assim, negligencia, pode ser um acumulado de coisas que está incomodando muito seu cônjuge e ele não está Esses falando. dias tinha um casal que falava assim: olha, a minha esposa não tem interesse em mim. Aí eu falei, mano, te analisando, ver como você se comporta, como você se veste, como você tá fazendo. Se você acha que era coerente ela se interessar por você, analisando friamente, vamos ser muito sinceros. Ah, mas ela tem que se interessar comigo, ela tá casada e nós somos cristãos e é obrigação. Não, não, peraí. Eu sei que existe uma obrigação entre vocês, uma obrigação por aliança, inclusive. Mas vamos ser coerentes. Você quer desfrutar de um casamento abençoado? Ou você quer Você, obrigar o outro a ter o pior de você quer estar você? com uma pessoa porque ela tá obrigada pela aliança ou você quer estar com uma pessoa que tem tesão em você? Rasgado, deixei falando assim com vocês. Então, isso tudo é cultivado e não tem a ver só com aparência. Você viu que eu citei o corpo físico. Pessoas, por exemplo, que soltam o freio de mão em relação à obesidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Cuidar da saúde em relação à gordura mesmo é importante demais. Quanto mais gordura no seu corpo, menos libido você tem. E mais desorganizado ficam seus hormônios. Seus hormônios vão abaixar os hormônios, O tecido testosterona, por exemplo. adiposo, ele produz hormônios que inibem a testosterona, que causam depressão, que inibem muita coisa saudável em você. Se você não quiser pensar só pelo lado sexual, também pense que o seu comportamento está sendo influenciado pela quantidade de gordura que tem no seu corpo. No caso excessivo, você está bloqueando até a sensação de felicidade na sua vida. Exato, testosterona baixa te deixa muito propenso à depressão. Ela diminui sua libido, ela diminui sua iniciativa para o sexo.
Então, o que mais tem é gente que fica assim, Energia. não, se eu não procurar, o meu cônjuge nunca faz sexo. E aí, são essas pequenas coisas que são coisas fáceis de você resolver. E aqui eu não tô impondo nenhum tipo de corpo, não. Tô falando que você tem que malhar igual o maluco, igual eu faço, não. Porque eu gosto. Isso aqui é o meu lazer, tá? Entenda, eu não tenho lazeres fora. Eu não tenho coisas que eu faço, tipo, sair pra jogar alguma coisa. Eu não jogo futebol, eu não tenho um monte de coisa. Então, qual que é o meu lazer? Meu lazer é puxar ferro junto com a Vanessa. Ela sabe. A Vanessa já não faz por esse motivo. Ela já faz por outros. Ela Há 1 hora malha. e meia eu quero ir embora. É o máximo Você que eu malha por consigo. quê, meu bem? Eu malho pra mim não ficar gigante, de gordinha, pra mim não ficar uma veinha entrevada, pra mim ter hormônios equilibrados, Você porque eu gosta? É um trem que é um já tenho lazer pra você? problemas hormonais suficientes pra mim já ter que tomar um monte de remédio, então pra que eu vou piorar, né? É um lazer pra você? Não é um lazer, não é um hobby, não amo, eu amo os resultados, eu amo quando acaba o horário. Você tá vendo? Eu Olha gosto de aqui, conversar duas na pessoas academia, que treinam gosto juntos, da cada uma com personal. motivação diferente. Então, assim, o que eu quero dizer não é que você tem que ficar num padrão de shape, nada. Esquece isso. Você tem que estar saudável. Eu gosto de dança. Às vezes, a sua saída para ter uma saúde Pode melhor, seja pilates, seja crossfit, seja dança, seja outra atividade. Mas uma atividade que realmente queime calorias e que te mantenha num corpo mais saudável do que o sedentário. E olha, gente, é importante falar isso, me entenda. Não tô querendo impor padrões. Eu tô sendo científico com você. Não vai te fazer bem viver uma vida sedentária. Não vai te fazer bem viver uma vida consumindo comida de forma desregrada total. Você é escravo dessa parada. E isso vai prejudicar, inclusive, seu casamento. Tem casamentos que estão prestes a acabar, situações que chegam para nós, homem que está desesperado, mulher que está desesperada, porque não está dando certo na cama, não está dando certo no relacionamento. Então, é importante que vocês façam esse cuidado mútuo. Faça pelo outro. Assim como a Vanessa, por exemplo, eu faço porque eu gosto, porque é meu lazer. A Vanessa faz Porque você porque gosta eu também. gosto. Você tá entendendo? Ela faz por amor a mim. É, e eu escolhi a musculação e permaneço na musculação porque eu gosto dos resultados que a musculação dá. O fato de 1 hora ser suficiente, de eu poder ir para academia a qualquer horário. Mas assim, poderia ser beach tênis, poderia ser outra coisa. Não necessariamente é a receita para todo mundo. Mas eu acredito nos benefícios superiores que a musculação tem, que me convenceu a permanecer nela há 7, 8 anos. Então vocês veem, eu falo para vocês aqui muito da questão espiritual. Vocês vão ver que todos os meus vídeos eu falo de Jesus. Eu falo de que você tem que buscar Deus. Quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais vocês ficam unidos. A comunicação é algo que você ora e pede a Deus. Peça a Deus também essa parte do físico. Isso é importante. A atração física, tirando a parte espiritual, ela também é importante. Só que aí você pode envolver Cristo até nisso. Pede ajuda, Senhor, me ajuda a emagrecer. Tem gente que esses dias eu tava criticando porque viu a irmã orando para perder gordura. Por quê? Ore por tudo. Ele é seu amigo, é seu pai, seu papaizinho. Se você tá passando por uma situação no seu casamento que você não tá conseguindo perder peso, você não tá conseguindo ter motivação, pede a Deus, conversa com ele é seu pai. Não tem nenhum assunto que você não possa conversar com ele. Ele tá aí dentro da sua cabeça, ele tá vendo as porcarias que você pensa, ele tá vendo os desejos ocultos que você tem. Ou você acha que ele não tá aí te vendo agora, pensando em tudo que você tá pensando? Ele tá. Então compartilhe com ele, inclusive, essas situações. E entenda, a nossa vida, mesmo que você seja espiritual, meu irmão, existem coisas naturais que precisam ser feitas. Tá? Existem coisas que podem abençoar o seu casamento. E às vezes é um detalhezinho que tá faltando. Eu falei para uma pessoa esses dias assim, o casal mais espiritual ou o casal mais carnal, em todos eles a imagem importa. A gente é transformado pela imagem de Deus. A gente sente atração pela imagem do outro. É o que toca primeiro a gente, é a imagem. Então não é uma coisa, não, eu sou espiritual, eu não preciso disso. Larga de ser bobo, gente. É igual, nossa, eu lembrei do irmão Se esses tem- dias que tava criticando, falando assim, Quer uma coisa banal? Tem 2 bolos. Os 2 são de banana. Só que um parece que caiu no chão.
Ou que ele foi mastigado e colocar na forma. E o outro tá todo bonito, decorado, canela em cima, açuquinha, a forma tá todo lindinho, simétrico. Qual que você vai querer provar, meu filho? É uma péssima ilustração, Não, mas é foi uma boa ótimo, tá ilustração vendo? ao Minha mesmo irmã, tempo. seja um bolo decorado. Entendeu? Vê se o marido vai querer provar e Fica comer. a dica, a mulher virtuosa, uma parte da Bíblia fala que o valor da mulher não são os adornos externos, e sim o que está interno. Mas a mulher virtuosa, ao mesmo tempo, fala que ela se veste bem, que ela acorda antes e arruma a casa dela. Ou seja, se a criação de Deus é bonita, se as coisas de Deus são abundantes e organizadas, por que que Deus quer que os filhos, as filhas dele andem mulambentos por aí? Ele Não não faz quer sentido. isso. Ele fala que ele veste veste as rosas, os lírios do campo, Melhor do que Salomão em melhor do toda a que o sua glória. rei. Ou seja, e quem deu a roupa pro rei não foi ele também? E eram roupas muito boas. A aparência das flores não é uma aparência que é agradável aos olhos, é muito boa. Tudo isso é de Deus. E ele fala: quanto mais eu não darei a vocês essas coisas. Então Deus também valoriza a aparência. Não valoriza a aparência. Não sei se eu estou conseguindo falar direito. Mas Deus, ele gosta das coisas bonitas. Ele quer que a gente goste, gente. É legítimo querer coisas bonitas. É legítimo estar bonito. Você organizado, você uma casa desorganizada e feia não expressa uma coisa muito boa. Assim também Não expressa a divindade. a gente saudável, a gente organizada, a gente expressa mais a Deus. Gostei disso. Estar organizado fisicamente. É, não é uma Organizado estética. fisicamente. Você não precisa andar com vestido de tecidos caríssimos e ouro em todos E os nem precisa buracos estar na com o melhor cara. físico do mundo. Não é isso. Não é Não é isso que a eu gente tô está te falando. falando. A gente está falando estar organizado, estar em ordem, estar ok. Lembrar de, quando a gente era namorado, quando a gente era corte, quando a gente se conheceu, como vocês eram, o que que o outro gostava em você. Valoriza isso. Se a outra, por exemplo, eu não faço a unha muitas vezes. Eu não gosto de ir no salão, tem gastura. Então a minha unha não costuma estar colorida, costuma estar limpa, cortada, a cutícula às vezes eu mesma tiro, empurro e tal. Passo hidratante, mas assim, não costuma ser a unha que é uma mulher normalmente gostaria de ter em todos os lugares. As pessoas às vezes olham para minha mão e às vezes até eu dou uma disfarçadinha, mas eu gosto assim, porque eu vou mexer com tinta e eu vou estragar ela amanhã quando eu fizer. Mas olha só, o Ricardo não se importa com isso, Eu já porque deixei muito claro pra ela. se ele se importasse, eu faria a unha, mas ele não se importa. Mas ele se importa, por exemplo, com Que ela faça cabelo. agachamentos. Se importa que eu Muito faça agachamento. agachamento. Aí eu ponho mais 5 quilos, mesmo às vezes eu pensando, eu não queria mais. Aí eu ponho Ficar mais um com o bumbum pouquinho. santo. Eu ponho mais um pouquinho de quilos por ele lá para me poder malhar mais. Enfim, valorize o que o seu cônjuge valoriza. Você não quer que ele valorize o que você valoriza? Exato. Faz o mesmo primeiro, então. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente cobra do outro. Tem que me amar independente da minha Esses aparência. dias- Você ama o outro independente da aparência. Esses dias tinha um cara, eu tava respondendo, ele falou um negócio muito absurdo. Nós estávamos falando, era uma pergunta sobre sexo, né? E aí questionaram lá, dizendo que uma pessoa era viciada porque ele queria fazer sexo com a esposa todos os dias. Ainda bem que era com a esposa. Não, e aí esse cara, ele chegou lá e falou, isso é porque é uma pessoa que não é cheia do espírito, porque alguém que é cheio do espírito não fica desejando essas coisas carnais. Fala para essas Meu pessoas, irmão. pastores cheios do espírito, que tem 10 filhos, Meu irmão, deixa eu te falar uma que coisa. estão errados. Sexo dentro do casamento não é carnal. É presente Sexo de com a Deus. sua esposa é espiritual. É importante e é essencial para o funcionamento perfeito do casamento. É saudável, A vida sexual bom, de não vocês é pra ser ruim. tem que estar em dia, meu irmão. A vida sexual de vocês tem que estar boa. Por quê? Porque isso é assim, é a conexão. A palavra de Deus diz que vocês se tornam uma só carne. E ele cita exatamente no momento em que vocês se unem fisicamente. Existe algo espiritual nisso. Então, ore para que a sua vida sexual seja boa. Isso é importante para vocês. E não só orar, mas tome atitudes nessa direção. Tá? Se Porque atitudes essa parte é médicas forem importante. necessárias, tome atitudes médicas necessárias. Se você acha que você precisa saber algo mais, às vezes um aconselhamento com o pastor, com a pastora, homem com homem, mulher com mulher, né? E às vezes, não, o meu caso seria, no caso, um médico, um urologista Mulher. ou a ginecologista. Vá na ginecologista, vá no seu urologista, Ó, deixa eu homem. dar uma dica aqui, um alerta. Mulher, nunca aconselhe sozinha com o seu pastor. Especialmente coisas do seu casamento.
Homem. Não, um homem já não vai se aconselhar com uma mulher. Normalmente não tem pastor que vai aconselhar homem. Mas acontece o contrário, de mulher se aconselhar com pastor homem. Entenda, ele é homem, mesmo sendo pastor. Não Então, é algo que vocês devem falar, especialmente sobre vida sexual. Quer falar sobre vida sexual? Você, seu cônjuge, o pastor e a esposa. Vocês quatro conversando, abrindo a situação com cautela, com entendendo as limitações respeito. do que pode ser aberto ali. E aí vocês falam, mulher, não se aconselhe diretamente sozinha com seu pastor. Eu sei que isso é um tabu, porque tem gente que acha que isso é comum. É perigoso. É daí que nascem problemas. Não faça isso, tá? Sobre qualquer assunto, inclusive. Se é algo que precisa ser reservado, homem com homem, mulher com mulher. Perfeito. Segue a regra que dá tudo certo. É isso, tá? Isso é bênção pra vocês, acredite, é proteção. Tem mais Sobre alguma qualquer coisa? assunto e principalmente com esse assunto. Não, acho que é só isso, porque senão vai estourar o tempo do vídeo. Então tá. Mas a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Entenda, é importante a gente citar esses assuntos sem tabu. Porque no meio cristão, infelizmente, olha só a mentalidade desse irmão. Ela não é exceção, não, tá? Tem muito irmão que pensa que é algo problemático o sexo. E Que é olha algo só. sujo. Não é. Se Sexo fora do casamento é sujo. Dentro do casamento é benção. o sexo é para ser uma brincadeira, um momento de intimidade dos dois. Se tiver sendo uma questão, uma violência, se tiver sendo uma questão de uma obrigação, tem algo errado, precisa ser conversado, precisa ser resolvido. Tem alguém que não está fazendo o serviço bem feito, provavelmente. Às vezes está pulando preliminares, pulando etapas. E a preliminar, meu irmão, começa no bom dia, tá? Pro sexo à noite. Você tá achando que preliminar é só ali na hora você beijar o gramado? Não. Você é começado lá no bom dia, tá? E Pra outra, mulher é diferente. existem também romantismos que eu tenho percebido no nosso meio que são muito Os irreais. doramas. Irreais, gente. Ó, eu tenho filhos, crianças, e eu falo isso pra eles desde quando eu liberei telas pra eles. Eles tinham 2 aninhos, que foi ver o primeiro desenho. Eu falava, ó, Telas na televisão, tá? Não celular, nem eles. nosso, às vezes Assim, que pega. Isso eles aí, não têm celular. uma regra sobre qualquer coisa que for tecnológica. Gente, filme de ficção, você assiste, desliga e lembra que é ficção e vai embora. Filme de terror, não deveria assistir, mas. Não vou dar nem exemplo, porque nem deveria assistir. Enfim, filme de ação, com correndo, carro voando, tiroteio e tudo mais. Você desliga e vai fazer sua janta. E você desliga e vai embora. Você não acha que tem um carro voando no Você meio não do acha seu que o Thanos quintal? vai aparecer aqui agora e E tudo destruir isso. um estádio desse? Mas as mulheres da nossa geração têm assistido novelas, doramas, filminhos, água com açúcar. E esquece que, em vez de aquilo ser um passatempo, vira o ideal na cabeça delas de uma vida. E aí elas acham que, meu casamento não é igual aquele dorama. Aí ela acha que, tipo assim, Gente do o céu. Thanos é ficção, só que o dorama não é. Você entende como tá o problema? E aquilo ali é irreal, gente. Não É existe. feito por uma diretora Roteirista. mulher, roteirista mulher. Acho que até quem treina os meninos para atuar são mulheres. Porque até as expressões são femininas. Então, tipo assim, saiu irreal. tudo da cabeça de um monte de mulherzinha sonhando. Mas é sonho, gente. Sonho no sentido de é impossível. Não tem como a pessoa viver platonicamente, plenamente por você. O tempo todo, igual ela. E sei lá o que mais que elas idealizam e quais são as partes que elas se apegam. Mas é apegar numa ficção e esquecer que a ficção é ficção e realidade é realidade. Exato. Seres humanos, gente, seres humanos não são perfeitos. Eles falham. Às vezes vai colocar o sentimento dele em primeiro lugar e às vezes vai colocar o seu. Não é que você não possa orar por mais romantismo no seu casamento. Não é que você não possa ser uma pessoa que gosta de receber rosas ou sei lá o que você está sonhando e não tem. Mas volta pra vida real, não tem. Mas ore por isso. Converse sobre detalhes que você gostaria que mudasse o seu casamento. Mas com realidade. Tipo assim, não pode viver de viajar pelo mundo todo dia, comer pipoca o dia inteiro e sanduíche, e continuar magra, sei lá o quê. Quais são as ideias malucas que essas mulheres estão enfiando na cabeça. Mas cuidado, eu vejo muito isso. Não, mas meu marido não é tão romântico quanto eu gostaria. Eu falei,
Pelo que eu conheço, seu marido, o problema no seu casamento é você. É quase isso que eu dá vontade de falar. Mas, tipo assim, acho que, enfim, resumindo todas essas loucuras, cuide-se pelo outro e por você. Seja saudável, se organize por você e pelo outro. Organiza esse corpo seu, essa Não cara seja sua. egoísta ao ponto de Suas falar, roupas. não, ele precisa me amar a qualquer custo. Tem que Você me tá achando engolir que você é o goela baby? abaixo. Você tá achando que você é o baby? Eu sou o Precisa baby, me precisa amar. me amar. Não, gente, Vou vamos chamar ser as mulheres real. de baby. Pra que Você você tá achando que você é o pode baby? simplificar? Pra que dificultar? É isso. O visual é importante. Sim, sim, sim. Eu amo Não o tem, visual da minha esposa. não tem como correr. Eu trabalho o dia inteiro pra seduzir a minha esposa. Pra criar expectativas reais, trabalho o dia inteiro pra me seduzir. O povo vai achar que é isso que eles querem em casa. Marido o dia inteiro seduzindo elas. Tô brincando, gente. Ó, Mas é vida, verdade. não compare nada com ninguém. Não compare vida real com vida de ninguém, porque Nem a sua nunca, vida com a minha, tá? você nunca vai ver a vida da internet do jeito que ela realmente é, na vida da casa de alguém. Eu não fico gravando o dia que eu tô brigando com a Vanessa. Ela tá brigando comigo, entendeu? Enfim, e brigas acontecem. Na casa dos Normal. pastores acontece. Na casa dos irmãos acontece. Na casa de todo mundo. Acontece dia que um acorda mal-humorado. Acontece dia de um não gostar tanto do outro. Acontece dia de um odiar o outro. O que mais? Acontece de tudo. Isso aí. Igualzinho na sua casa, acontece na dos outros também. É te isso. contar. E aí pronto. E a gente escolhe permanecer, escolhe amar, escolhe melhorar. Se melhorar, melhorar o outro, melhorar junto. Tá bom. Amém. Deus abençoe. Não, Eu te amo. Segura aqui. Eu acho que deu uns 40 minutos. Tô brincando, não foi isso tudo, não. Mas foi bastante.